Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo então nós seguiremos com os estudos de porcentagem, tá? Só que desta vez nós iremos utilizar a calculadora. Lá na página então 409, nós temos os seguintes procedimentos resumidos para efetuarmos na calculadora. 30% de 124 mil. O primeiro procedimento, nós vamos usar a tecla da porcentagem. Como que nós vamos fazer isso, então? Lá na apostila de vocês tem o passo a passo, mas eu irei fazer aqui para vocês entenderem. Vocês irão digitar os 124 mil, que é a nossa referência numérica. Vocês irão apertar a tecla vezes, colocar o 30 e apertar o nosso símbolo de porcentagem. Nós encontramos o resultado de 37.200. No segundo procedimento que nós temos aqui, diz assim, usando o número na representação decimal. Ou seja, 30% é como se fosse 30 sobre 100, não é mesmo? Aquilo que nós vimos no primeiro vídeo. Quando nós... eu posso cortar os zeros aqui para facilitar, né? Ó. Irá ficar 3 sobre 10. Quando nós dividimos por potência de 10, lembra do conteúdo divisão por 10, 100, 1000? Ou seja, divisões com potência de 10, nós consideramos o número de zeros. Então, eu vou repetir o 3 aqui de cima, 1 zero, então é como se a vírgula estivesse aqui, vou contar uma casa, puxar a vírgula. Irá ficar 0,3. Então, essa é a representação decimal da minha porcentagem. E como que nós vamos fazer agora, utilizando a calculadora, como que nós vamos fazer para achar a porcentagem referente a 124 mil? Você irá colocar 124 mil na calculadora vezes 0,3. Vamos fazer isso. 124 mil vezes 0,3, 37.200. O número que apareceu no visor nas duas continhas é o mesmo? Sim, é o mesmo resultado. Agora, no número 2, nós temos o seguinte. Para resolver as situações a seguir, use a estratégia que preferir. Se nós formos fazer isso manualmente, 4,5 sobre 100. Então, 4,5% é 4,5 sobre 100 de 400. Opa, desculpa, 240. Ok? Com aquela estratégia que nós já aprendemos, multiplico aqui em cima e depois divido por 100, né? 4,5 vezes 240, eu vou encontrar 1080. Dividido por 100, posso cortar esse zero, vou ter 108 dividido por 10, vou encontrar o resultado de 10,8. Essa é a minha estratégia manual, ok? Como este item da apostila nos mostra a utilização da calculadora, você poderia colocar lá 240 vezes 4,5%. 10,8 está ali o resultado. Então, nos próximos agora, você utiliza a estratégia que preferir. Este exercício está autorizado a utilizar calculadora. Então, vamos fazer o próximo. 126 mil vezes 12,4%. Encontramos 15.624. Aqui a prof já colocou o resultado, tá? Letra C. 500 vezes 78%. 390. 300 vezes 125%.
375. Relembrando, pessoal, vocês precisam saber fazer estes cálculos manualmente, ok? Agora, nós temos na página 410 o exercício 3. Neste exercício 3, nós encontramos um texto, tá? Referente à década de ação das Nações Unidas sobre nutrição 2016 a 2025. Você irá pausar o vídeo agora, fazer a leitura deste texto, tá? E quando você terminar a leitura, você continua o vídeo aqui. Letra A. De acordo com o texto, uma das metas assumidas pelo Brasil na década de ação foi reduzir o consumo regular de bebidas adoçadas com açúcar em pelo menos 30% da população adulta. Calcule o número de pessoas que representa 30% da população adulta brasileira. Considere que a população brasileira esteja composta de aproximadamente 210 milhões de pessoas. Então, nós vamos precisar encontrar 30% de 210 milhões de pessoas, tá? A prof retirou o número da escrita simplificada e coloquei aqui a forma extensa de escrita, tá? Lembrando, na porcentagem existem várias estratégias que podem ser utilizadas. A prof irá utilizar a maneira padrão de se resolver isso, ok? Então, nós temos ali 30% é como se fosse 30 sobre 100. De 210 milhões. Bom, 30 vezes este número, calculem aí, pratiquem. Então, nessa multiplicação eu encontrei este número. Dividido por 100, irei cortar os dois zerinhos. Este número que restou dividido por 1 é ele mesmo, então irei colocar ele aqui. Prof, como que eu organizo esse número? Novamente, separe de 3 em 3 e ali nós sabemos que a resposta é 63 milhões, tá? Aqui está organizado o número. Então, quando eu digo que 30% representa a população adulta brasileira, esse 30% é 63 milhões, tá? Letra B. Outra meta assumida pelo Brasil como compromisso SMART foi ampliar em no mínimo 17,8% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente. Que total da população adulta deve estar consumindo frutas e hortaliças regularmente até o final do período estipulado para que o país atinja essa meta? Então, pessoal, a letra B eu vou fazer aqui nessa outra folha para ter um pouquinho mais de espaço. Então, nós temos que aplicar 17,8% de 210 milhões. Irei deixar o número extenso aqui, por extenso, tá? 17,8% é como se fosse 17,8 sobre 100 de 210 milhões. Prof, como que eu faço essa conta manual? Bom, vou pegar aqui minha lapiseira e vou fazer para vocês verem. Irei colocar o 210 em cima, porque é o número com maior número de casinhas, né? Multiplicado por 17,8. Vamos fazer isso, então, manualmente para vermos? 8 vezes todos esses zeros, repito eles, né? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 vezes 1, 8. 2 vezes 8, 16. Mais 7 vezes os zeros... 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 zeros, né? Coloco eles aqui. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Agora, o 1 vezes todos aqueles números. Todos os zeros, né? Porque 1 vezes 0 é 0. 2. Agora, eu irei somar isso. 0, 0. Lembre-se de sempre colocar as colunas organizadas aqui, para não confundirem na hora de somar.
8 mais 0 é 8, 7 mais 6 é 13, 4, 5, 6, 7, 2 mais 1, 3. Agora, vocês olham lá em cima, tem uma vírgula. Uma casa, vírgula. Uma casa, vírgula. Ok? Então, o meu resultado ficou 3, 7, 3, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já poderia organizar aqui para descobrir se é milhões, bilhões. Lembram daquela organização que a prof ensinou vocês? Separem de 3 em 3. Mas primeiro eu vou dividir por 100 aqui, porque o resultado da minha multiplicação eu tenho que dividir por 100. Dividindo por 100, eu irei cortar os zeros aqui para ficar mais fácil. Esse número dividido por 1 é ele mesmo, então eu irei colocar aqui. Agora, eu irei organizar os zeros, as casas das ordens numéricas para vocês entenderem, ó. Então, separei de 3 em 3, sobrou esse 37. Sinal que este meu número é 37.380.000. Essa daqui é a minha resposta. Agora aqui, nós temos o número 2, que diz assim: leia o texto a seguir que representa alguns dados sobre a população chinesa. Na China, o país mais populoso do mundo, estimativas revelam que o percentual de obesos já atingiu 15% da população, enquanto o percentual de desnutridos é de 11%. O agravante é que, à medida que diminui o percentual de subnutridos, aumenta o de obesos. Bom, qual que é a pergunta então que fazem para nós? Calcule o total de obesos e subdesnutridos da China, considerando que a sua população seja de 1,4 bilhão de pessoas. Deixe seu raciocínio registrado. Então, a prof prefere fazer mais detalhado para vocês entenderem. Obeso será o primeiro que nós iremos resolver. O obeso é 15%, então, da população. E a população que nós vamos utilizar é 1,4 bilhão de pessoas, tá? – 15% é como se fosse 15 sobre 100 de 1 bilhão 400 milhões. Vou detalhar agora aqui o número, tá? Multiplicando este número, nós chegamos dividido por 100. Isso vai ser igual, corto os dois zeros e pronto. Separe de 3 em 3. Então, o número ficou 210 milhões. Já o cálculo de subnutridos, vou colocar aqui no final, subnutridos, é 11% de 1,4 bilhão. 11 sobre 100 de 1 bilhão e 400 milhões. Dividido por 100, corto os zeros, certo? Então, o número que nós chegamos no resultado é, vou colocar aqui em cima, coloquei o número, né? E agora eu vou separar de 3 em 3. 154 milhões. Número 3. Segundo os dados, a Índia tinha, em 2019, aproximadamente 138 bilhão de habitantes. Então, na letra A, diz o seguinte: no ano de 2019,
4,9% da população da Índia entre 10 e 14 anos de idade eram do sexo masculino. Quantos eram os meninos nessa faixa etária nesse período? Bom, então lá nós temos a porcentagem, que é 4,9% de 1,38 bilhão. 4,9%, vou tirar a porcentagem, né, e vou colocar sobre 100. Então, ali eu vou colocar esse número aqui na forma extensa. Lembrem-se, multiplica aqui em cima e depois divide por 100. Então, nós encontramos este número na multiplicação. Casos assim que são números muito extensos, vocês podem utilizar a calculadora, ok? Principalmente quando é um momento que nós precisamos ter a informação ali, um momento de pressa, né? Que não dá tempo de ficar fazendo esse cálculo manual. Dividido por 100, você vai cortar os zeros e irá encontrar o valor aqui. Agora, vamos organizar esse número para fazermos a leitura dele. Então, encontramos o valor de 67.620.000, ok? Pode colocar o pontinho se quiser aí. Letra B. Ainda no ano de 2019, 4,4% da população da Índia entre 10 e 14 anos de idade eram do sexo feminino. Quantas eram as meninas nessa faixa etária nesse período? Bom, então, agora a porcentagem é 4,4% de o mesmo número lá da população. Irei fazer 4,4 de 1.380.000.000. Isso vai ser igual. Deixa eu circular esse daqui de cima, para não ficar confuso, né? Então, vamos... 4,4 sobre 100, né? Multiplica aqui em cima e depois vou dividir por 100. Dividido por 100, corto os zeros. Vai ficar um número... Organizando novamente, 60.720.000. Bom, pessoal, agora, nessa mesma página, nós temos o seguinte, mais uma estratégia para cálculo de porcentagem. Número 1. Uma pesquisa realizada com alunos de determinada turma revelou que 40% desses alunos precisavam passar por uma reeducação alimentar. Se 10 alunos necessitam mudar seus hábitos alimentares, quantos alunos há na turma? Então, ali tem a imagem da menina, observe o raciocínio de Karina. E do lado tem as informações. 40% porcentagem, né? Vou até colocar aqui para vocês para ficar mais fácil. Ele pede para nós explicarmos esse raciocínio da Karina. Pelo texto, nós já sabemos que 40%, que é os alunos que precisam mudar seus hábitos alimentares, são 10 alunos. Essa informação aqui, vou até grifar. Essa primeira informação aqui já está no texto. Então, a Karina desenvolveu essas outras duas linhas aqui para chegar à conclusão de que na turma existem 25 alunos. Como que ela pensou? Se 40% chegou a 10, 20%, o que ela fez? Dividiu isso por 2. 40 dividido por 2, 20. E aqui ela dividiu por 2 também, porque tem que ser uma balança, né? Nós temos que ter uma balança aqui. 10 dividido por 2 é 5. Então, por isso ela chegou em 5 e 20%. Só que ainda ela não chegou ao objetivo, que é saber os 100%, porque 100% equivale a todos os alunos da turma. De 20 para 100, o que aconteceu? Foi multiplicado por quanto? Por 5. Então, ela multiplicou por 5 para chegar a 100. E desse lado ela vai fazer o mesmo, multiplicar por 5. 5 vezes 5? 25. Então, ela chegou à conclusão que na turma existem
25 alunos. Número 2. Na classe de André, 12 alunos não gostam de futebol. E essa quantidade de alunos corresponde a 30%. Então, André colocou lá, 30% são 12 alunos que não gostam de futebol, tá? Quantos alunos tem nessa turma? Use a estratégia que julgar mais adequada e registre. Bom, eu vou usar a mesma estratégia que como é o nome dela do outro exercício? Karina. Vamos utilizar a mesma estratégia que a Karina do exercício anterior utilizou para saber quantos alunos existem na turma. O que a prof vai fazer? Essa informação aqui, então, já estava no texto. Agora eu vou desenvolver. Eu vou dividir isso daqui por 3, porque eu quero chegar a 10%. Então, se eu dividir aqui por 3, desse lado eu também tenho que dividir por 3. 12 dividido por 3, 4. Então, eu tenho 10 aqui, 4 aqui. Ainda não é o meu objetivo, eu preciso saber 100%. De 10 para chegar em 100%, foi vezes 10, não foi? Porque 10 vezes 10, 100. Então, vou fazer vezes 10 desse lado também. 4 vezes 10, 40. Ou seja, eu acabei de chegar na conclusão que nós temos 40 alunos nessa turma. Existem 40 alunos na turma. Número 3. Dentre as estratégias apresentadas por seus colegas para a situação anterior, registre uma que esteja diferente daquela que você utilizou. Bom, pessoal, essa questão 3 é uma questão pessoal, né? Porque nós aqui, durante essas aulas, estamos observando vários tipos de estratégias para encontrarmos o valor, né, de uma porcentagem. Exercício 4. Utilizando uma das estratégias levantadas anteriormente, resolva a situação proposta, deixe sua estratégia registrada. Como eu disse, pessoal, cada aluno vai desenvolver sua estratégia. Então, 30 alunos correspondem a 10% de quantos alunos? 30 alunos corresponde a 10% de quantos alunos? Novamente, eu quero que esse 10% seja 100%. Para 10, vou grifar para vocês entenderem que é o mesmo jeito que nós fizemos o anterior. 10% eu quero chegar a 100 para mim saber o total de alunos, né? 10 vezes 10 vira 100, então vou fazer vezes 10. 10 vezes 30, 300. Então, 300 equivale a 100%. Então, a minha resposta é 300 alunos. Letra B. R$60 corresponde a 30% de quantos reais? Informação que nós temos lá no enunciado. E eu quero chegar a 100%. Bom, eu já sei que 30 vezes qual número vai dar 100? Eu já sei que isso não é uma resposta exata. Então, eu vou deixar esse 100 aqui na linha de baixo. Aqui eu vou fazer 30 vezes 10. 30 vezes 10 vai dar 300, tá? Como eu multipliquei por 10 aqui, desse lado eu também tenho que multiplicar por 10. Vai dar 600. E agora, de 300% para me chegar a 100, eu posso dividir por quanto? Por 3. Então, 300 dividido por 3, 100. Aqui também eu vou dividir por 3. 600 dividido por 3, R$200. Então, a minha resposta é R$200. Ok? Letra C. 100 indústrias correspondem a 20% de quantas indústrias? Então, 100 indústria corresponde a 20%. % para chegar a 100, eu posso fazer vezes 5. Vai dar 100%. Então, multiplico por 5 aqui também. Vai dar 500. Então, a minha resposta é 500 indústrias.
Letra D. 280 estudantes correspondem a 10% de quantos estudantes? Novamente, 10 para chegar a 100, eu vou fazer vezes 10. Então, tem que fazer vezes 10 desse lado também. Vai dar 2.800. Então, minha resposta é 2.800 estudantes. Número 2. Leia nas informações a seguir. No Brasil, os números apontam que mais de 5,2 milhões de pessoas, ou 2,5% da população, passaram um dia ou mais sem consumir alimentos em 2017. De acordo com os dados apresentados no texto, qual era a população brasileira naquele ano? Então, a primeira informação que nós temos é que 2,5% da população representava um total de pessoas de 5,2 milhões. Tá? Eu quero chegar a 100%. Primeira coisa que eu vou fazer, novamente, eu tenho essa informação no texto. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser multiplicar por 2, porque eu quero aumentar esse número para tirar essa vírgula. 2 vezes 2,5, eu vou chegar a 5%, e eu tenho que multiplicar aqui também por 2. 5,2 vezes 2 vai dar 10,4 milhões. Agora, 5% eu quero chegar a 100. 5 vezes quanto que vai dar 100? Então, 5 vezes 20, eu chego a 100%. Então, eu tenho que fazer 20 também desse lado. Então, nós chegamos que, quando eu multiplico isso por 20, vai dar 208 milhões. Então, a minha resposta, que a pergunta era, de acordo com os dados, qual era a população brasileira naquele ano? Então, a população brasileira era de 208 milhões de pessoas. No último exercício que nós temos, diz assim: síntese dos procedimentos de cálculo da porcentagem. Neste módulo, você explorou alguns procedimentos para o cálculo da porcentagem. Retome-os e faça uma síntese, dando exemplos. Então, você precisará organizar tudo que nós aprendemos nesses 2 vídeos. A prof trouxe aqui, se necessário, pausem o vídeo para fazer o de vocês e depois conferir, tá? Sempre estejam pausando e mantendo o estudo no caderno. Síntese dos procedimentos, então. O primeiro que a prof colocou aqui, porcentagem em frações. Lembrar que nós podemos utilizar metade, 1/4, 1/10 e assim por diante, tá? Basta aplicar ao todo referência. Então, aqui a prof trouxe um exemplo para vocês. 20% é como se fosse 1/5 do meu todo, certo? Como que eu cheguei a essa conclusão? O meu objetivo é 100%, então eu pego 20, 20, 20, 20, 20 e eu sei que tem 5 pedacinhos, então 20% é um pedacinho desses 5, ok? No segundo procedimento que nós poderíamos utilizar, decompor o número percentual em outras porcentagens a partir do todo referência, ou seja, 33% eu posso fazer 3 vezes 10, que vai dar 30%, mais 3 vezes 1%, que vai dar 3%. 30 mais 3, 33%, e eu volto aqui. Então, esse é um tipo de procedimento que é decompor a minha porcentagem em outras porcentagens mais fáceis, né? Terceiro procedimento, com calculadora, usando a tecla porcentagem ou transformar a porcentagem em representação fracionária. Ou seja, quando eu uso a calculadora, por exemplo, vamos pegar uma porcentagem aqui, 32%. Por exemplo, eu quero saber 32% de 500. Então, 500 vezes 32%. Um exemplo, né? De 500. 160. Então, ou eu posso transformar a porcentagem em representação fracionária,
ou seja, 32 sobre 100, né? Que é a mesma coisa que 0,32. Então, não era 32% de 500? 0,32 de 500 é como se você multiplicasse 0, deixa eu multiplicar aqui para vocês verem. 0,32 vezes 500, 160. É exatamente o resultado que eu tinha achado antes, ok? E o último item, resumo que nós temos, é: quando uma parte é conhecida e se quer calcular o todo referência 100%, pode-se usar o raciocínio proporcional, que foi agora os últimos exercícios que nós estávamos fazendo. 15 por 15 representa 20, ou seja, de 20 para chegar a 100 eu multipliquei por 5, então eu multiplico por 5 aqui também. 15 vezes 5, 75. Então, se 15 representa 20, 75 representa 100. Aqui nós temos um resumo, então, dos procedimentos que nós aprendemos. Bom, pessoal, espero que tenham compreendido e até o próximo.